Amém? Então vamos lá? Você está com a sua Bíblia aí? Então abra em 1 Timóteo, no capítulo 4. Como é que o pastor sempre fala, pastor Marcelo? Vamos construir um pensamento, se der tempo. Se der tempo. Mas se não der, nós continuamos outro dia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo ensinando, ordenando ao jovem pastor Timóteo em ser padrão, a ser modelo, a ser exemplo dos fiéis. E é importante nós notarmos a declaração do apóstolo Paulo, porque ele diz: exemplo, modelo, padrão dos fiéis, e não para os fiéis. Isso muda as coisas. Paulo está dizendo para Timóteo, o pastor, que ele deveria ser padrão dos fiéis e não para os fiéis. O apóstolo Paulo está ensinando, exortando a Timóteo, de que ele fosse um homem que se sobressaísse no meio dos outros, ou das outras pessoas. Na verdade, Paulo está ensinando aqui ao jovem pastor Timóteo, de que ele deveria ser, e era responsabilidade dele ser acima da média. Ele não poderia ser qualquer crente, qualquer cristão, mas ele deveria ser o padrão dos fiéis. Porque se Timóteo se tornasse o padrão, o modelo, o exemplo dos fiéis, daquele homem fiel a Deus, fiel à sua palavra, ele seria, sem sombra de dúvidas, um exemplo, um modelo, um padrão para os crentes, para a igreja, para os fiéis. Nós pastores, que estamos aqui hoje, recebemos a responsabilidade de Deus para cuidar, para zelar pelo seu povo, pelo seu rebanho. E nós pastores precisamos, em tudo, nos tornar padrão dos fiéis e para os fiéis. Nós pastores, como eu já falei, nós carregamos esta responsabilidade de sermos o exemplo de servos fiéis a Deus, diante da igreja e diante do mundo. Nós pastores
Não podemos vacilar nisso. Nós precisamos buscar ser o padrão dos fiéis. Nós, pastores, não somos perfeitos. Mas creio eu, falando de mim, creio que o pastor Albano que está aqui, o pastor Eduardo, nós temos aí o pastor Marcos, que teve que viajar, nós temos o pastor Anderson, nós temos as pastoras. Eu creio que, apesar de nós não sermos perfeitos, uma coisa nós fazemos, é buscar esta perfeição a cada dia, seguindo os passos daquele que é perfeito. Como eu falei, o pastor dos pastores. Pois é verdade, como diz em Lucas 12:48, não precisa abrir, eu já até comentei. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Nós, pastores, nós precisamos buscar, através da ajuda do Espírito Santo, sermos homens e mulheres acima da média. Porque nós precisamos, pastor Albano, pastor Eduardo, nós precisamos ser padrão dos fiéis, para os fiéis. Nós sabemos que nós estamos vivendo em uma época muito difícil, em relação a pastorado, mas a verdade é que, como já declarei nessa noite, se caminharmos segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra, segundo aquilo que está no coração dele, teremos a nossa recompensa. Mas se formos maus pastores, gananciosos, mentirosos, hipócritas, maliciosos, nós receberemos naquele dia a condenação eterna. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu aproveito para dizer aqui que eu, como conheço o pastor Albano, conheço o pastor Eduardo, o pastor Marcos, conheço o pastor Anderson, não estou esquecendo de ninguém. Conhecendo os pastores, conhecendo as pastoras, eu creio que nós temos buscado a conduzir as coisas de uma forma correta e séria. Mas eu acho que dá tempo, porque nós estamos construindo um pensamento. Então é importante os irmãos e as irmãs saberem que realmente pesa uma responsabilidade tremenda de Deus sobre as nossas vidas, e que a nós será cobrado cada uma de suas vidas. Mas eu gostaria que você abrisse comigo em uma passagem que nós sempre estamos passando por ela. Romanos 12.
capítulo 12. Versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já tenho falado aqui que é importante nós buscarmos uma renovação da nossa mente. E eu espero que este pensamento em que nós estamos construindo essa noite realmente possa mudar, transformar a nossa forma de pensar. Porque quando há uma mudança na forma de pensar, isso vai trazer a mudança também de atitude. Porque assim como eu penso, assim eu faço e assim eu sou. E se algumas coisas relacionadas à palavra de Deus e ao reino do Senhor forem mudadas, transformadas em nossas mentes, se nós conseguirmos olharmos por uma outra ótica, isso pode mudar profundamente as nossas vidas. Nós precisamos de uma renovação de mente no Espírito Santo para entender o que é ser padrão, exemplo, modelo dos fiéis. E que isso não deve apenas ser buscado pelos pastores. Quem sabe você pode dizer, ser padrão dos fiéis é coisa de pastor. O pastor precisa ser um modelo. E pela palavra que eu já dei, eu não estou fugindo dessa responsabilidade. Ai de mim, se não for. Ai de mim chegar naquele dia e Jesus olhar para mim e dizer, eu não te conheço. Não, mas eu preguei, mas eu aconselhei, mas eu liderei, mas eu preguei, eu orei. Não te conheço. Não estou fugindo da minha responsabilidade, porque é o que eu devo fazer. Mas de repente, alguém pode pensar assim, mas esse negócio de ser padrão, exemplo, é coisa de pastor. O pastor que seja, o pastor que busque isso. E eu faço uma pergunta, será que ser o padrão dos fiéis é coisa de pastor? Será que não é para todos os crentes? Porque se nós queremos ser uma igreja, que foi profetizado nessa noite, que vai atravessar o mar, em terra seca, para conquistar uma terra, nós precisamos ser uma igreja que tenha a mente renovada, transformada pela verdade, pela palavra de Deus. E é assustador e é impressionante até, que não está aqui no meu esboço, mas falando sobre a conquista da terra, daqueles que saíram do Egito, só 2 homens tiveram a sua mente renovada. Só Josué e Calebe. Os outros nasceram ali, os outros que entraram na terra, nasceram no deserto. Mas os que saíram de lá, só 2. Mente renovada. Eu não sei se você conhece a passagem, a história de Moisés, quando eles estão perto da terra, que ele fala lá para espiar. E eu não posso demorar muito, porque eu preciso tentar terminar isso hoje.
Sabe, renovação de mente. Mandou os espias, e os espias voltaram com a notícia: lá tem gigantes, lá é um povo que devora os seus inimigos. Nós, diante deles, parecíamos como gafanhotos. Mas havia 2 homens que tinham sua mente renovada, que se levantaram e disseram: ei, subamos, e nós venceremos, nós derrubaremos os gigantes. Aquela terra realmente emana leite e mel. Sabe, amados, amadas, nós precisamos dessa renovação de mente. Vamos pensar algo assim, para entender. Se nós temos pastores e pastoras que entendem isso, que precisam ser o padrão dos fiéis, e são quantas pessoas? Para nós contarmos rápido aqui: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11. Vamos dizer que esses 11 pastores e pastoras entendem isso, e estão buscando isso, e estão querendo viver isso. Agora imagina um povo que entende, isso eu falo de você, individualmente, um povo que entende que precisa ser padrão dos fiéis. Você já parou para pensar o que pode acontecer? O que pode ocorrer? Falando lá de Josué e Caleb. Já pensou uma igreja? Eu sei, amados, que nós não vamos conseguir 100% nisso, mas nós podemos conseguir 80%, quem sabe 90%. Já pensou? Um ministério, uma igreja. Isso, o pastor sonha, né? O pastor tem que sonhar, tem que ser homem de fé. Pensou uma igreja cheia de Moisés, de Josués, de Calebes? Porque às vezes na igreja tem muita gente igual aqueles espias. Ai, meu Deus, Jesus, ó vida. Eu sempre falo e vou continuar falando. Quando eu estou ministrando aqui, eu creio que eu não estou diante de qualquer povo. Eu creio que estou diante de um exército de guerreiros e guerreiras que querem fazer e cumprir a vontade de Deus e fazer a diferença nessa terra. Eu creio nisso. Ainda dá para nós irmos mais um pouco. Abre aí em Pedro, 1 Pedro, outra palavra conhecida também. Vamos lá. 1 Pedro 2, 9. Pastor Albano gosta dessa passagem. Eu também. Versículo 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Veja, esse versículo 9, como ele começa? Ele começa assim: vós, pastores, presbíteros, é assim que começa? Não é assim que começa. Mas diz, vós porém. Essa palavra é direcionada.
a todos os crentes em Jesus. Não é uma palavra especial para pastores e presbíteros, para profetas, mas para a igreja. Por isso, o apóstolo Pedro, ele continua exortando a mim e a você. Versículo 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Aquele que quer ser o padrão dos fiéis, qual o entendimento que ele precisa ter? Nós precisamos ter um entendimento, precisamos ter essa revelação em nossas vidas, em nosso coração, para vivermos como padrão dos fiéis. Ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Nós precisamos ter o entendimento que nós somos peregrinos e que somos forasteiros aqui na terra. Aqui não é a nossa pátria. Aqui não é o nosso destino. Você é uma nação eleita. Você é povo de Deus. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Nós precisamos ser exemplo para os de fora. Precisamos fazer esse questionamento nessa noite. Que nós temos a nossa vida relacionada com as pessoas, com muitas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Que exemplo eu estou sendo? Que exemplo você está sendo? São questionamentos a serem feitos. Sujeitai-vos, 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como o soberano, quer as autoridades, quer enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois. Tem gente livre aqui? Você é livre? Aleluias. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como os servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Aleluias. Precisamos buscar, na força do Espírito Santo, sermos o padrão, o exemplo, o modelo dos fiéis. Raramente eu faço isso, mas olha para a pessoa que está ao seu lado. De repente é o teu parente. Você senta perto dos seus parentes, né, dos seus amigos. Diga assim para ele: nós só podemos oferecer, dar ao próximo, às outras pessoas, o que temos.
que você tem dentro de você aí? Você já viu alguém dar algo a outro, o que não tem? Eu posso dar uma casa para alguém se eu não tenho uma casa? Eu posso dar um relógio para alguém se eu não tenho esse relógio? Se vocês me derem mais 20 minutos, eu acho que eu consigo terminar. Para isso eu preciso contar um testemunho. Essa semana, porque eu estou falando ser o padrão dos fiéis. Essa semana eu fui comprar pão em um mercado aqui da cidade, pertinho de casa aqui. E na fila eu encontrei um homem, da minha idade mais ou menos. E ele é um conhecido, não conhecido de conversar, conhecido de, sabe, aquele conhecido que você passa na rua, oi, ô fulano, legal. Mas não de conhecer, de parar para conversar. E você sabe que quando nós estamos ali comprando pão na frente da padaria do mercado, do que a gente conversa? Sobre café. Não é verdade? Assim, né, para descontrair, não é verdade? Daí ele, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Chegou a hora de tomar aquele cafezinho, né? Comprar um pãozinho, tomar um cafezinho. Daí ele falou assim para mim, pois é, rapaz. Lá em casa minha mulher não faz janta. Mas calma lá, irmãs. Vai ficar pro lado de vocês, porque eu estava conversando com um homem, né? Daí ele começou, né? Eu fiquei na minha, né? Ele falou, pois é, porque chega do serviço cansado, quer jantar, e a mulher sempre fala assim, vai ali comprar um pãozinho pra gente. E a mulher não quer fazer uma comidinha para mim. Calma lá. Aí eu falei, lá em casa, até que na maioria das vezes tem janta, eu falei para ele, né? De vez em quando a minha esposa pede para comprar um pãozinho, para a gente tomar um café e tal, né? Pois é, porque quando eu era da minha casa lá, minha mãe, não sei o que e tal, e tudo aquilo, né? E aí o homem começou a falar assim, minha mulher tem uns cachorros lá, sabe? Eu falei assim, tem uns cachorros lá, meu Deus, como ela trata bem aqueles cachorros. Meu Deus, é carinho para lá, é carinho para cá, é beijinho para cá, é beijinho para lá, é comidinha na hora. Como eu gostaria de ser um cachorrinho daquele. Não, é engraçado, mas é triste. Não, vamos chegar lá. Ai, Jesus. Aí ele chegou para mim, eu não sei se ele sabe que eu sou pastor, e eu também não sei se ele é marido de alguma irmã aqui da igreja. Espero que não seja. Não sei mesmo, não sei. Eu não sei nem se ele sabe que eu sou pastor, né? Aí ele falou assim, daí minha mulher chegou com uma conversinha para mim. Dizendo assim, amorzinho, vamos no jantar do Dia dos Namorados? Eu falei, só tomara que não seja da Betel. Aí ela falou assim, vamos no porque outras igrejas fazem também, né? No jantar do Dia dos Namorados. Ele falou assim para mim, você acha certo eu gastar dinheiro para ir nesse jantar do Dia dos Namorados? Falou para mim e falou para ela, né? Daí a mulher falou assim, por isso que eu fiquei meio suspeito, né? Ela falou assim, é que nós somos eternos namorados. Aí ele falou assim, então tá, se nós somos eternos namorados, então me dá um beijinho aqui. E tudo isso conversando comigo, na fila do... E falando alto ainda. Daí diz que a mulher foi bem assim para ele assim. Daí falou assim, que adianta? Nós não somos eternos, não fala que nós somos eternos namorados, você não quer nem me beijar. Eu não vou.
Porque nós vamos ser eternos namorados só lá? Isso é sério. Por que eu estou contando isso? Porque essa mulher, o que você acha? Ela está sendo exemplo dos fiéis. Ela está sendo exemplo para o esposo dela, que ainda não entregou a vida para Jesus. A alma das pessoas clamam. É engraçado, mas quando ele se comparou aos cachorros, é realmente aquilo que está na alma dele. Eu não sei qual é a vida dele, eu não sei que tipo de homem ele é. Pelo que eu conheço, de lá para cá, parece uma pessoa boa. Mas em casa é que a gente sabe, né? Mas nós que somos cristãos, isso não importa. O que importa é que nós precisamos ser exemplo dos fiéis. Infelizmente não vai dar tempo, mas eu vou terminar sem ler os versículos. Eu queria falar de duas pessoas que tiveram uma notável transformação em suas vidas. Não precisa abrir. Em Lucas 9, do versículo 51 ao 56, Jesus, ele pretende entrar numa cidade samaritana. E os samaritanos não permitiram Jesus entrar. Então Tiago e João deram uma sugestão para Jesus. Eles disseram: Senhor, o Senhor quer que nós venhamos a pedir que venha fogo do céu e queime os samaritanos? Jesus olhou para eles e disse assim: ei, vocês não sabem do Espírito que sois? Jesus estava dizendo assim: essa tua vontade, este seu sentimento, esse seu desejo é carnal, inflamado pelas trevas. Eu não vim para matar, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Veja, vamos falar de João, porque eu quero falar de João aqui. João, naquele momento, o que João queria para os samaritanos? Amor, compaixão, misericórdia. Era isso que ele queria? Não. Ele desejava que eles fossem destruídos, que esses malditos samaritanos sejam destruídos. Mas como eu falei, nós só damos aos outros aquilo que nós temos. E infelizmente, era isso que João tinha para oferecer aos samaritanos naquele momento: morte e destruição. Mas depois, com o passar do tempo da vida de João, nós podemos observar, principalmente em suas cartas, que ele se tornou um homem cheio de amor. Se você ler as cartas de João, você vai ver que nas cartas dele, ele trata o próximo, ele trata os irmãos como amados, filhinhos. Esse é o mesmo João que queria pedir para que o fogo do céu descesse e destruísse, eliminasse aquela cidade inteira. O apóstolo João é reconhecido na comunidade cristã como o apóstolo, você sabia disso? O apóstolo do amor.
E o que João estava fazendo agora? Ele estava oferecendo o que ele tinha em abundância. Amor ao próximo. Não é tremendo isso? Houve uma mudança, houve uma transformação. A outra pessoa é Pedro, para nós terminarmos. Pedro chegou para Jesus e disse assim, não vamos ler porque não vai dar tempo. Ele chegou para Jesus e disse assim, Jesus, se o Senhor for preso, eu vou falar das minhas palavras, tá bom? Se o Senhor for preso, eu vou preso. Se o Senhor for morto, eu morrerei contigo. E o que Jesus disse para ele? Pedro, você vai me negar. Você vai negar que me conhece por 3 vezes. E nós sabemos que Pedro realmente, ele negou Jesus. E negou Jesus por quê? Por medo. Medo de ser preso. Medo de morrer. Pedro era aquele corajoso da boca para fora. Nós não podemos ser crentes que arrota muita coisa. Pedro era assim. Não é ser exemplo dos fiéis, não é na força. Todo mundo estava quietinho, Pedro disse, não, eu não. Se o Senhor for preso, eu vou preso. Quem sabe os outros olharam assim, Pedro é o cara, hein? Como diz o pessoal hoje, né? O bichão. E tem outra coisa. Se eles matarem o Senhor, alguém matar, eu também morro junto. Pedro era corajoso, só da boca para fora, só no discurso. Quando a situação apertou, ele ofereceu o que realmente ele tinha. Ele ofereceu para Jesus o que realmente ele tinha. E para as pessoas que perguntaram para ele, você não é um deles? Você fala igual a eles. Você andava com ele. Pedro só entregou a essas pessoas e a Jesus o que ele tinha realmente em sua vida: medo, covardia. Isso é muito importante, amados. Isso é muito importante. O que nós temos para oferecer a Deus, o que nós temos para oferecer aos outros. Mas depois nós vemos Pedro, em Atos 2, do capítulo 2, versículo 14 ao 23, ali quando tem a descida do Espírito Santo, você então vê Pedro se levantando, ele se levantando, agora, de novo ele se levanta, mas de uma forma diferente. Antes ele se levantou no meio dos 11, e disse, não, eu vou ser preso, eu vou morrer, e depois negou. Mas agora ele se levanta, diante de um povo, diante de religiosos judeus, e ele diz, dentro do seu discurso, e eu estou falando daquele Jesus que vocês mataram. Parece o mesmo Pedro? Pedro agora estava preparado para ser preso e para morrer pelo seu Senhor. E nós sabemos que isso aconteceu. Porque agora Pedro, ele estava oferecendo a outras pessoas aquilo que ele tinha: coragem, ousadia, um amor incondicional por Deus, ao ponto de ser preso e morrer. E para terminar, esse eu vou ler e eu vou terminar. O grande segredo da ministração de hoje.
Atos, capítulo 3. Amados, vai abrindo aí, capítulo 3 de Atos. É importante nós entendermos que a nossa vida, o cotidiano, o dia a dia da nossa vida, ela é cercada de relacionamentos. Não tem como você fugir. Eu fui para o aeroporto com a minha esposa, também esses dias aí. Nós estávamos de férias, né? Voltei, glória a Deus, né? Deus me deixou voltar, estava com saudade de vocês. E nós estamos sentadinhos ali, né? Pegando uma fresquinha. Aí passa uma pessoa. Porque fulano não sei o quê. Você viu o que ele falou lá, não sei o quê. Daqui a pouco vem mais 2 ou 3. Eu falei para ela mesmo. Claro, né? Também, você não sabe aquela guria lá, não sei o quê e tal. Aí, né, claro? Aí nós estamos sentadinhos, daqui a pouco está passando outro ali, batendo papo e tal. Minha mãe falou isso para mim, que não... A Claudinha até falou assim, você percebeu que as pessoas só vivem falando da vida dos outros? Só vivem falando dos outros? Por quê? Relacionamento. Nós passamos uma boa parte da nossa vida falando dos outros. Essa é a verdade. Ou estamos falando bem, ou estamos falando mal, não é verdade? Mas é verdade. Vamos fazer uma análise, é verdade isso aí. Para pensar comigo. Mais uns minutinhos. Para pensar comigo. Se você não estiver assistindo uma televisão, não estiver usando o celular, você parou. Tem uma pessoa perto de você, um parente. O que você começa a falar? 90% da conversa, qual vai ser? Vai ser sobre alguém? Ou sobre vocês mesmos ali? Então eu queria que você olhasse essa passagem como se fosse o relacionamento que nós temos com as outras pessoas. É uma passagem que parece que não tem a ver com relacionamento, mas eu gostaria que você olhasse como relacionamento. E você se colocasse na pessoa dessa passagem, na pessoa de João e de Pedro. Amém? Vamos lá ler para nós terminarmos. Capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Você sabia que as pessoas sempre estão olhando para nós? Sempre. E ele diz aqui então: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma. Nós estamos sempre sendo observados pelas pessoas, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. E eles sempre estão esperando receber alguma coisa. O que é um relacionamento? Relacionamento está nessa base de dar e receber. Amém? Seis. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O que Pedro disse? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho. Aleluias. Esse é o segredo, igreja. O que eu tenho,
isso eu te dou. O que ele tinha? O que ele tinha? O que ele tinha? Jesus. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Anda. Pedro e João deram àquele homem o que eles tinham. Deram para aquele homem o que ele realmente precisava: Jesus. O que nós precisamos dar, oferecer às pessoas, oferecer ao marido, oferecer à esposa, oferecer aos filhos, oferecer aos parentes, aos conhecidos, aos desconhecidos, aos irmãos de fé, é Jesus. O que as pessoas querem de nós é Jesus, porque é disso que elas precisam. Amém, igreja? O que nós estamos oferecendo ao nosso próximo? Precisamos buscar de Deus, através do Espírito Santo, isso. O que nós estamos oferecendo como pessoas conhecidas, não reconhecidas, porque nós podemos ser conhecidos, mas não reconhecidos. Nós somos conhecidos na nossa família, no trabalho, nos lugares do nosso relacionamento, como cristãos. Mas o que nós precisamos em nossos relacionamentos, fora da igreja, dentro da igreja e fora da igreja, é sermos reconhecidos pelos frutos. Porque as pessoas, quando observam a mim e a você, eles querem receber alguma coisa. E o melhor que nós podemos dar a eles é Jesus. E Jesus tem que ser visto na minha vida e na sua vida. Senão, o marido não vai querer pagar o jantar do dia dos namorados. Ele quer ser namorado lá na casa dele, para depois ir para um jantar desse e desfrutar de algo que ele já está desfrutando na casa dele. E isso para todo tipo de relacionamento. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Essa palavra fique no seu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?